Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Programa transmitido todas as segundas-feiras pela TV Profissão às 17h15. Gostaria muito de agradecer vocês, nossos alunos, nossos polos, professores, enfim, toda a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Hoje um tema muito importante, muito relevante, porque quando trabalhamos competências e habilidades, nós desenvolvemos habilidades dentro de nossa área de formação. Nossa área de formação, aquilo que nós propusemos a ser enquanto indivíduo ou melhoria no processo de vida. E quando a gente traz um tema hoje, que é o mundo do futebol, a gente precisa discutir e ver os fatores relevantes que de fato fazem desse profissional as habilidades, as competências na melhoria do processo da sua formação. Por que trabalhar competências e habilidades? Nós estamos falando no mercado que hoje emprega mais de 270 milhões de pessoas no mundo. Que mundo é esse? Que campo de futebol é esse? Quem são as pessoas envolvidas? Não vamos entrar especificamente em cada área de formação, mas sim a importância, principalmente, de quem são esses profissionais. Teremos aqui convidados ilustres, teremos aqui personalidades que já estiveram ou estão, de alguma forma, trabalhando nesse mundo de futebol. E é muito importante destacar que o mundo de futebol hoje é globalizado. Isso a gente traz para o debate, como a gente sempre diz assim, fatores lá da antiga... antes de Cristo, se fala muito que futebol já se falava muito na China, no Egito, mas de fato o futebol nasceu em 1864 na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e se popularizou, veio para o Brasil a partir de 1896. Mas dados históricos ficam à parte, porque é muito importante ter o contexto histórico, mas falar sobre esse futebol. E para isso hoje eu tenho a honra mais uma vez de ter aqui comigo a minha ilustre amiga de tantos programas que a gente vem desenvolvendo junto, professora Maria Tereza. Professora Maria Tereza, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco no dia de hoje, professora. Bom dia. Olá, Sidney. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, estarmos juntos, trabalhando aqui com um tema super relevante, como falou o Sidney, né? É um tema que atinge muita gente, né? Ou diretamente, mas a gente sabe que atinge indiretamente, porque o futebol pode não ter nascido aqui, mas a gente considera o futebol um esporte brasileiro, né, Sidney? E por isso mesmo, hoje nós escolhemos pessoas também especiais do futebol para tratar desse assunto. Eles são os especialistas, né, Sidney? Quem são eles? Quem são eles? Temos aqui a honra de ter conosco no dia de hoje a professora Marina, que ela vai falar um pouquinho quem é a professora Marina, professora Fernanda, o Anderson, professora Marina hoje dentro do centro universitário, trabalhando as questões da área de formação dentro do mercado de educação física, a professora Fernanda, uma historiadora do assunto, o Anderson muito voltada na questão da preparação física desse profissional. Nosso colega professor também. Professor também, e o Anderson tem uma história muito legal, porque além de ele ter trabalhado toda essa questão da preparação física, ele trabalha hoje mais envolvido com o circuito educacional. Mas não sou eu que vou falar, porque especialistas são eles, a gente aqui é a âncora do programa. Muito obrigado a vocês por terem aceito o convite. Eu queria que de imediato vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês e a gente vai debater um pouquinho sobre esse mundo do futebol. Muito obrigado a todos vocês aí por ter aceito o nosso convite. Professora Marina. Bom, cumprimento a todos aqui, professor Sidney, professora Maria Tereza, maravilhosa, professora Fernanda, uma estudiosa do assunto. É um prazer. Professor Anderson, prazer tê-los aqui, então cumprimento a todos. É muito importante, eu agradeço sempre ao Ninter por falar desses temas que são muito importantes no mercado de trabalho, principalmente para o campo da educação física, no qual nós temos aí uma imensidão de alunos que trabalham diretamente com o bacharel, né, que é treinamento esportivo. E, claro, os professores de licenciatura que atuam nas escolas e que trabalham diretamente com conteúdos esportivos, no qual o futebol está inserido. Então, assim, muito prazer em tê-los, agradeço ao Ninter
por sempre abordar esses temas, sempre abrir as portas para a gente falar um pouco sobre o futebol feminino, sobre questões de gênero, que na formação dos nossos alunos é muito importante, porque trabalhamos com meninas, com meninos, com pessoas, com seres humanos, que têm as suas limitações, suas qualidades, e isso é muito importante ser destacado na área da educação física. Não é só rendimento que nós trabalhamos, né? Trabalhamos com profissionais, com crianças que vêm ali de diversos tipos de formação, famílias e culturas. Mas vamos lá. Falar um pouquinho de futebol, para mim, é sempre muito prazer. Eu sou professora da Uninter, trabalho na área da linguagem cultural e corporal, no qual fazemos parte dos 3 cursos, liderado pelo nosso querido professor Marcos Ruiz, e eu fico muito feliz por tudo isso. Vou me apresentar, professor Sidney, mas também vou deixar os outros professores se apresentarem, né? Porque acredito que, a hora que eu começar a falar, nós vamos longe aí. Então, professora Fernanda, eu vou passar a bola já para a professora Fernanda. Professora, fica à vontade. Obrigada, recebi a bola, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Sidney e a Maria Tereza pelo convite, né? Fico muito feliz. Do mesmo jeito que a Marina, né? Sempre que me chamam para falar de futebol, dá uma alegria, né? Porque é o que a gente gosta mesmo. Reitero a fala da Marina, eu acho muito importante que a Uninter sempre abra esse espaço para a gente discutir esporte, para a gente discutir a importância do esporte, né? Como né, ele não paira no abstrato, ele vai estabelecer relações econômicas, relações sociais, relações culturais, relações políticas, de trabalho, né? Então é muito importante a gente estar aqui para falar disso, assim. E também estou muito honrada de dividir essa bancada com a professora Marina, com o Anderson, né? É sempre um prazer. E só para apresentar rapidinho, eu sou a professora Fernanda, sou da área de Linguagens e Sociedade aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, eu não sou diretamente da educação física, né? Eu sou historiadora, mas eu estudo o futebol desde a minha graduação. Então, é uma parte muito, muito significativa da minha vida, tanto da minha trajetória acadêmica quanto da minha trajetória pessoal, porque eu sempre falo que o futebol feminino me salva todo dia, né, em termos de torcedora, em termos de jogar no final de semana e tudo mais. E é uma honra, né? Então, pesquiso também no doutorado o futebol de mulheres especificamente. Então, só queria agradecer novamente o convite e vou passar a bola para o Anderson. Obrigada, pessoal. Anderson. Bom dia, a todos. Obrigado pelo convite, né? Prazer em conhecê-los. Estou no meio de feras aqui. Só já da apresentação a gente entende a qualidade que vocês têm, né? Como as professoras mesmo falaram, eu também me sinto muito à vontade e feliz e é importante as instituições abordarem esse tipo de assunto, né? O futebol, ele tem um papel importante na cultura, né? Famílias inteiras apostam no sonho dessas crianças, então falar de futebol se fala em sonho, então é bem importante, né? Eu sou formado em Educação Física, especialista em futebol, fisiologia e treinamento esportivo, e atuo com atletas, né, na preparação física de atletas que estão em recuperação, atletas amadores, recreativos, profissionais. Tem uma empresa hoje que nós assessoramos também atletas e tem as escolas de futebol, né, que é um papel bem importante. Trabalhei com os clubes já profissionais na formação de atletas, né, mas sempre voltado com a parte da preparação, mais da preparação física, né? Ela engloba muitos fatores, né, principalmente emocional, e você, na faixa etária em que você atende essa criança, o fator emocional é muito grande, né? Então, hoje, nós atendemos mais com a parte educacional, a gente tem um foco na escola em mostrar o que é o futebol, como é o futebol, em toda a sua essência mesmo, né? Que não é só feito de momentos felizes, né? E a gente vê que muitos e muitos que têm sonhos, o sonho de se transformar num atleta profissional, acaba pelo caminho não conseguindo atingir o tão sonhado a ser profissional. Então a gente tem um cuidado muito grande, né, ao falar com esses meninos, ao falar com essas meninas também, né,
que gostam de futebol e que estão nas escolas para que procurem sempre desenvolver da melhor forma essa questão da compreensão, né, do mundo do futebol, que é bem importante. Muito bacana. Eu que posso dizer, né, professora Tereza, grandes feras, como o professor Anderson coloca ali, assim, a importância, já introduzindo na nossa conversa, né, a importância dessa formação da base, dessa formação do que este futebol representa no processo dos sonhos, né, porque sempre quando você almeja uma profissão e você deseja aquilo para alguém, principalmente os pais, é sempre atrás de um sonho no processo de melhoria de vida. Mas, professora Tereza, o importante é a gente trazer para os destaques, assim, para o dia de hoje, o quanto é relevante e nós temos nesse momento pessoas que representam tudo isso, mas o importante neste momento, dizer assim, mas assim, vocês já estão aqui, são preparadores físicos, mas vamos pegar ali a professora Marina. A professora Marina hoje é uma professora no mundo acadêmico, tal, tem toda a sua preparação lá, mas a professora Marina já foi uma profissional da seleção brasileira, jogadora da seleção brasileira, já esteve lá com a camisa representando tudo isso. E essa seleção, se não me engano, foi campeão 7 vezes aí em Copa Sul-Americana, mas não sou eu que vou falar um pouquinho sobre isso, a professora. Professora Marina, nos conte um pouquinho dessa história, desse mundo do futebol. A professora hoje aqui dentro da academia, tem um papel relevante na formação desse profissional, até porque ela não trata só de futebol, mas toda uma preparação desse mundo do futebol. Mas, professora, como é que isso aconteceu na sua vida? Quais foram as bases, as competências que a professora desenvolveu dentro esse momento do qual a professora foi inserida e está inserida? Então, Sidney, eu sou prova do sonho de todo menino e menina que queriam jogar futebol, né? Eu vou começar de trás para frente. E as competências que é o tema do nosso programa, competências e empregabilidade, que faz com que eu esteja aqui dando o meu depoimento para vocês hoje. Eu fui jogadora da seleção brasileira, né? Tive 29 passagens, joguei nos maiores campeonatos brasileiros e mundiais, porque cheguei a jogar a Champions League, joguei na Suécia por 4 anos, joguei na Itália por 2 anos, vivi Champions League, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo, no mundo do futebol, né? Joguei os campeonatos mais importantes daqui, eu tinha toda a competência de ser uma treinadora, gestora. Certamente, quando eu parei de jogar em 2014, eu tinha muita preocupação sobre as habilidades e competências que eu ia adquirir pós carreira. Porque, infelizmente, ainda nós não temos políticas públicas que dão direcionamento aos atletas do que deve ser feito após a carreira, né? Temos ali, sim, uma carreira que é construída, e aí nós vamos falar de 2 mundos, que é o futebol masculino e o futebol feminino, são futebols, abre aspas, né, mas são futebols relacionados a gêneros, e a gente tem que tocar na história de gênero, das questões de gênero, culturais, né, masculino e feminino. A professora Fernanda vai abordar muito mais isso do que eu, para a gente compreender esse mundo, nesse universo que é globalizado hoje, mas que ainda tem muita diferença, principalmente nos países subdesenvolvidos. Mas vamos lá, eu tinha muita preocupação quando eu parasse de jogar o que eu iria fazer, né? Então, fui aos poucos, durante toda a minha carreira, me estruturando, logo depois que eu vim da Europa, da Suécia, pensando no que eu iria fazer após a realização da finalização da minha carreira. E foi aí que eu fui buscar competências teóricas, porque a prática eu tinha, né? Eu já joguei por 20 anos e sabia que a prática eu tinha, mas hoje em dia só a prática não é importante. É necessário, é significativo você ter a teoria. E fui buscar na educação física um curso de formação para que eu pudesse atuar no futebol. Porque hoje todo profissional de educação física, ele tem que estar formado, né? O profissional de futebol, ele tem que ser formado, ele tem que ter o CREF para atuação no mercado de futebol. Então, isso é muito importante, não basta ser jogador de futebol, você precisa
depois disso tudo, da sua formação prática, por ter passado de milhares de clubes, por ter a formação para ter uma escolinha de futebol, para atuar numa escolinha de futebol, a formação e educação física. Por que eu comecei do fim para o começo? Porque eu vivi o futebol há muitos anos, né? Então a minha preocupação era sempre isso, o que eu iria fazer após a minha carreira. Então fui buscar dentro das minhas competências a necessidade, né, de ter a teoria, mas também da prática e depois a teoria. E em toda a minha trajetória, desde o início, quando eu tinha 13 para 14 anos, não tinha espaço para jogar no meio das meninas, o que hoje já existe, tá? Nós estamos falando aí de um mundo de 25 anos atrás, aonde ainda perdurava, ainda perdura, mas ainda perdurava por muito tempo, a questão muito cultural de que mulher não jogava futebol. Por sorte, né, eu tive uma família, e eu falo isso com muito orgulho, que eu tive um pai e uma mãe que me apoiaram demais, porque isso é muito importante, o professor Anderson vai falar nisso também, né, que me apoiaram muito, porque só 25 anos atrás era muito difícil uma mulher jogar futebol. Jogava-se, tá? Já existia seleção, até porque a primeira Copa do Mundo foi realizada em 1991. Então, o Brasil já participou da primeira Copa do Mundo, mas ainda a evolução do futebol feminino é a passos lentos no país e toda conquista é uma conquista, tá? Parece muito engraçada essa frase, mas toda evolução para nós, ela é importante porque nós temos, eventualmente, futebol feminino no Brasil há 40 anos, né? Em 1979, depois da finalização da ditadura, depois do fim da ditadura, nós tivemos um pouquinho mais de abertura, mas ainda assim tudo a muito passos lentos. Então, de 1980 a 2022, no qual nós temos hoje, nós temos muita evolução da modalidade. E eu fiz parte dessa evolução porque há 25 anos atrás, eu vivia um futebol no qual as meninas ainda não jogavam e não tinham espaço para jogar. Então, eu comecei a jogar no meio dos meninos, né, apoiado pela minha família e um sonho que eu tinha de ser jogadora de futebol. Eu sou de uma cidadezinha do interior do Paraná, tem 10 mil habitantes, mas a cidade era pequena para mim, eu queria fazer mais coisas, eu queria viver esse sonho. Né, e apoiado de novo pela minha família, eu sempre falo isso, eu consegui ir galgando alguns obstáculos. Então, comecei na cidade pequena, treinando no meio dos meninos, depois fui indo para cidades maiores da minha região, até eu ir para São Paulo, aonde São Paulo tinha e é o berço e a movimentação maior do futebol feminino no Brasil. Né, nas grandes metrópoles, hoje o futebol feminino ele é muito mais difundido no país, mas ainda assim São Paulo concentra um número maior de equipes que estão ali desenvolvendo a modalidade, tanto na capital como no interior. E ali fui buscando os meus espaços, né? O meu e os meus espaços. Eu falo meus espaços pelo seguinte, eu busquei isso no esporte, porque eu vi uma oportunidade de viver esse mundo. Depois, na sequência, fui buscando questões culturais, porque viver em São Paulo, viver na Suécia, viver na Itália, trouxe muitos benefícios em relação à minha formação, né, e à minha formação acadêmica também. E vendo que lá fora, né, a mulher, ela tinha todo um desenvolvimento cultural, obviamente que eu falei, vou trazer isso para o Brasil, foi aí que eu pensei nessa questão de estudar, né? Então, sempre paralela a isso, eu estudava e jogava, professora Maria Tereza. Então, assim, eu tenho uma história muito íntima com o esporte, porque ele me tirou de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, me levou a espaços que eu jamais poderia conhecer enquanto pessoa, enquanto profissional, talvez se eu não tivesse esse espaço, e essa é uma das importâncias do futebol, né? Nós estamos falando aqui de milhões de reais, mas é um sonho vendido por alguns programas, algumas emissoras, e a gente sabe que não é só a vertente maior do futebol. Nós estamos falando aí de 270 milhões de pessoas que praticam futebol e que não necessariamente serão apenas um jogador famoso como Neymar ou etc. E esse é o nosso papel enquanto formadores, né? Para finalizar minha fala, é de fato mostrar para os nossos alunos de que existe sim um grande jogador mostrado pela mídia, mas existe sim uma grande oportunidade do esporte em disciplina, em competência, em desenvolvimento de habilidades física, cognitiva e afetiva, que engloba toda a competência, toda a necessidade de você falar com uma criança que está iniciando. Então, nós estamos falando aí de questões muito mais do que somente de produto, que é o futebol,
que é mais voltado às questões financeiras. Legal, professora Marina, obrigada pelo depoimento, né? Veja uma coisa, Marina, você de 10 mil habitantes, que era da tua cidade, agora você trabalha com mais de 10 mil alunos. Então, a importância, né, realmente desse teu sonho, né, realizado, de trazer a teoria, quando você já tinha uma prática mais do que de excelência, né, que foi uma jogadora de uma seleção como a do Brasil. Nossa história aqui, até o Sidney não comentou, mas vou comentar agora, Sidney, sobre o trabalho que eu faço dentro da Uninter, que é trabalhar com a educação de jovens e adultos. E esse tema surgiu por conta de ter uma demanda, realmente, de pessoas ligadas ao futebol, né, como jogadores que querem dar prosseguimento na sua carreira profissional, né, porque a carreira de jogador, né, é curta, entre aspas, e quer continuar a sua carreira profissional dentro do mundo do futebol, então precisa estudar. Então, essa experiência, né, que eu tive na educação de jovens e adultos de alguns alunos, né, jogadores de futebol, estudarem para depois fazer a faculdade, né, de educação física e dar prosseguimento aos estudos. Isso aí é super importante, o teu depoimento é muito legal e motivador para quem quer ir para esse mundo do futebol, que não é só o mundo do Neymar. Então, isso é super importante, Marina, muito obrigada. Vamos aí, como, né, estamos no mundo do futebol, jogar a bola para a Fernanda, que né, nós temos aí, digamos que 2 extremos, né? A Marina super prática, daí veio para a teoria. Eu sei que a Fernanda também é prática, mas é uma prática mais amadora, mas super teórica, porque a Fernanda, né, aprofundou a sua pesquisa como uma professora de história no mundo do futebol, né, continua essa pesquisa, né, no doutorado, e ela vai nos trazer aí informações super importantes e científicas. Nós vamos, né, aqui disseminar o conhecimento científico a partir da pesquisa da Fernanda. Fernanda, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, doutora Maria Tereza. Agradeço a passada de bola. E eu só queria reiterar uma coisa que eu sempre falo, né? Não é o primeiro evento, né? A primeira gravação, a primeira coisa que eu faço com a professora Marina. E eu falo que toda vez que eu faço um evento com ela, eu aprendo algo novo, né? E é sempre uma honra ouvir a Marina falar. Então, eu só queria deixar registrado, assim, né? E vou pegar um gancho do que a Marina falou com relação aos futebols, né? Essa coisa, tem um autor, né, que é o Arley Damo, que ele fala que existem matrizes do futebol, né? Existe esse futebol espetacularizado, que é o do Neymar, mas assim, atinge a última pesquisa que foi feita pela CBF é de que 1%, menos de 1% dos jogadores chegam, né, nesse nível não, nem tanto quanto o Neymar, né? Estou falando de jogador de Série A, a ganhar o que o jogador de Série A ganha, né? Porque a grande maioria não está nessa matriz espetacularizada, né? Ela está em outros futebols. A gente pode falar que uma dessas matrizes, inclusive, é o futebol de mulheres, porque como a professora Marina falou, ele funciona, ele tem uma engrenagem distinta do futebol dos homens, né? Então é importante a gente pensar com relação a isso. E como eu falei, né, eu não sou da educação física, né? A professora Maria Tereza falou muito bem, eu sou muito de uma área mais teórica, né? A minha prática é 100% amadora, eu jogo no final de semana com as minhas amigas, assim, né? A minha profissão, as minhas competências e habilidades, elas estão na parte da pesquisa, né? E eu abri a minha fala lembrando disso, né, de que o futebol não paira num abstrato. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, e isso vale para qualquer pessoa que está envolvida com o esporte, né, seja na parte teórica, seja na parte prática, né. Muita gente fala, não é só futebol. É futebol, porque o futebol ele dá conta de diversas dimensões da nossa sociedade. Ele vai estabelecer relações sociais, ele vai estabelecer relações econômicas, né? O Sidney falou da sociedade globalizada que a gente lida hoje em dia, uma sociedade neoliberal, né? Então essa relação econômica no futebol está muito forte, né? Então não tem como a gente desconsiderar todos esses elementos, né? Estabelece relações políticas de diferentes formas. A FIFA é uma instituição política, né? A CBF é uma instituição política, os clubes são umas instituições políticas, né? E política interna dessas instituições e também política para além dos muros dessas instituições, né? A professora Marina falou de políticas públicas,
né, para pensar quando os atletas vão pendurar suas chuteiras, eles precisam ter políticas públicas para depois. E aí, onde que eu entro isso? Quais são as competências e habilidades de pensar tudo isso? Né? A primeira coisa é de mapear tudo isso, na verdade. Né? Então, isso é feito com pesquisa, isso é feito com ciência. Né? A gente precisa ter um método científico que você vai mapear, você precisa ter uma problemática, o que você quer entender do mundo do futebol. Né? Então, passa muito por isso. Assim. E aí, agora, puxando um pouco a brasa para a sardinha, as pesquisas sobre esporte aqui no Brasil, dentro da área de história, elas vão começar muito tardiamente, assim. Elas se dão, né, do que a gente chama na história, na nova história cultural, a partir dos anos 60, dos anos 70, mas elas vão se estruturar mesmo aqui no Brasil a partir dos anos 90, dos anos 2000, porque o esporte era visto como algo menor, um tema de pesquisa menor, e não é, né? A gente está vendo aqui a importância que o esporte tem, que o futebol tem, né? Então ele vai ser a partir desse período. E aí tem outro problema para o futebol de mulheres, né? A história das mulheres, ela também se consolida dentro da pesquisa histórica muito tardiamente, né? Porque existia um ideal de história universal que como se desse conta de todo mundo. Só que não dava conta de todo mundo, inclusive não dava conta da história das mulheres. Né? Então pensem, né? A história das mulheres começou tardiamente, a história do esporte começou tardiamente, e aí se você juntar as duas coisas, né, dá mais tarde ainda. Então, mas são pesquisas que precisam ser feitas. Por quê? Porque historicamente as mulheres foram invisibilizadas. Né? Quando a professora Marina fala que o futebol feminino regulamentado tem 40 anos, e ela está corretíssima, né? Porque só foi regulamentado em 1983. Né? Então basta pensar que existia uma legislação lá do Estado Novo, lá da Era Vargas, dizendo que mulheres não poderiam praticar futebol, não só futebol, outros esportes também. Né? Então, compreender essa história, conhecê-la, é dar visibilidade para essas mulheres. Porque como a senhora Marina falou, nós sempre jogamos. Só que nós jogamos, o nosso percurso dentro do futebol é muito diferente. Né? Ele foi marginalizado, ele foi proibido. Né? Então a gente precisa conhecer essas histórias. E por que isso é importante para o atleta, para vamos falar nisso? Né? Porque a gente precisa conhecer a nossa história. Eu lembro de uma entrevista da Aline Pellegrino, que hoje está na CBF, que ela falando assim, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje sobre a proibição quando eu era atleta, eu teria uma outra visão de jogo. Né? Outra visão do que a gente estava passando, teria uma compreensão maior dos problemas que as atletas passam, né, em termos de trabalho, em termos de profissão, em termos de desenvolvimento de competências. Então, a história é uma área muito teórica, mas ela tem consequências práticas, né? Consequências práticas dentro do esporte. A gente precisa contar essa memória, porque contar essas histórias é dar visibilidade. Se você tem mais visibilidade, você atrai mais público, você desperta mais o interesse, mais pessoas vão assistir aos jogos, mais meninas vão vislumbrar a possibilidade de ser atleta, de ser jogadora. Se eu vejo a Marina, eu falo, cara, eu não, né, porque eu já passei da minha idade, mas assim, né, se meninas menores veem a Marina e conhecem a história da Marina, elas falam, eu também posso, eu também quero. Né? Então abre essas novas possibilidades e a gente precisa estar atento a isso. Mas, enfim, vou passar a bola, porque senão eu fico aqui falando muito tempo de história do futebol. E o legal é que, assim, quantas querem ser marinas, né? Hoje é muito interessante, né, professora, assim, vamos lá todos, então vamos ver quantas queremos ser marinas. E é muito legal, depois eu quero voltar ali com você, Fernando, sobre essa questão mesmo de gênero, né? Porque quando a gente fala dessa coisa da marginalidade, recentemente a gente viu situações que uma determinada jogadora de futebol teve que entrar na justiça para ser inserida, para poder jogar com os meninos. E eu acho que a gente tem que estar no processo de começar a quebrar toda essa relação aí, que eu acho super importante a gente falar. Mas tudo isso é muito legal, mas a gente tem lá na base alguém muito especial, porque a gente precisa ter um engajamento e a gente precisa ter toda uma relação física, relação de preparação para esse profissional. E aí nós temos o papel do preparador físico. Mas esse preparador físico não é só aquele cara que está lá todo dia dizendo que isso é certo, isso é errado, porque tem, além do preparador físico, mas já colocado ali pelo Anderson, essa relação do circuito educacional, do tempo que esse profissional fica junto com o seu preparador físico. Mas para falar um pouquinho mais sobre isso, qual é esse preparador físico e qual é o papel dele perante
esses profissionais, porque eu digo profissional porque todo aquele que se sujeita a querer ser ou fazer, ele está trabalhando num processo profissional. Anderson, conte para nós, para o nosso público, porque hoje a gente está falando a nível Brasil, para todos os nossos polos, pela TV Profissão, pela ISTV, no Facebook da Escola de Educação e no YouTube. Anderson, por gentileza, com você a bola. Porque aqui hoje a gente vai falar de bola, a gente vai passando a bola para o outro. Isso mesmo. É isso que a gente gosta, que eu já ouvi as duas professoras, a Fernanda e a Marina, espetacular a colocação, achei muito importante as duas abordagens, né, e eu relacionei alguns pontos importantes aqui, né, em relação ao profissional que vai trabalhar com esses atletas e o atleta profissional, né, vamos falar um pouco do atleta na formação, né, quando ele é amador ainda, para ele se formar, um atleta profissional. Vamos falar um pouco da condição do profissional de educação física que quer trabalhar com o futebol, né? Então, como a Marina falou ali, né, a gente entra na universidade, faz a graduação e aí você vai buscar um mercado de trabalho e lógico que você tem que se especializar para que você tenha melhores condições de você trabalhar, né? Você apresentar um conteúdo, você ter uma dinâmica melhor. E hoje ainda, complementando ali o que a Marina falou, hoje para você trabalhar com o futebol, além de graduação, tá especialista, vai buscar um mestrado, um doutorado, tem um curso que a CBF lançou, né, a CBF Academy, para que você possa trabalhar. Né? Tem um projeto em que se o profissional não tiver essa formação, que é uma carteirinha, você vai lá e faz um curso. Eu fiz da parte da preparação física, esse curso pela CBF, já há algum tempo atrás, e você, para trabalhar com futebol no Brasil, eu não sei precisar no mundo do futebol feminino, mas no masculino, você tem que ter essa licença que chama, né? Então, os clubes, junto com a CBF, então, impuseram mais uma condição para que você trabalhe, né? Como falou a Fernanda, né, ou a Marina, não lembro aqui, são instituições econômicas, né? Elas querem rendimento, elas querem ter lucro, então elas precisam também que se manter, e os clubes, logicamente, para não ter retaliações, acabam aceitando esse tipo de situação. Tá? Em relação aos profissionais, né, a formação, né, como eu falei, mas vamos falar do atleta, né? O atleta, ele tem uma ideia, quando ele entra num clube de formação, quando ele está na categoria de base, para a gente entender melhor em relação do que a gente está falando, que ele já é um atleta que vai conseguir chegar a ser profissional, que ele já está inserido num clube, né, de renome, então ele já tem essa parte internalizada, porque ele vem já da família falando, do empresário que tem um papel muito importante, né, que o empresário, ele que tem a condição, né, junto com o clube, né, para acertar os detalhes desse atleta, né, do futuro atleta. Então, quando você trabalha na formação, você não tem só a parte, como posso dizer, a parte física, né, uma parte prática, você tem muita emoção envolvida, né, a parte emocional desses atletas, porque eles saem das suas cidades, como saiu a Marina, e ela vai explicar melhor depois também, eles saem dessas cidades, dos lares, né, que estão acostumados, e vêm para os clubes a partir de 12, 13 anos, e tem uma vida regrada. Então, eles têm um horário para acordar, eles têm um horário de treino, então isso tem um papel muito importante da comissão técnica inteira, para que você tenha um carinho com essa criança, né, porque se ela não se formar em atleta profissional, ela tem que ser formada como cidadão, né? E aí ela vai ter um papel lá nas competências e habilidades do futuro. Em relação às políticas públicas, nós realmente não temos grandes políticas para quem não dá continuidade no esporte, né? Não só no futebol, tirando só um pouquinho do foco, mas fiz uma palestra no começo do mês em que a gente falou justamente da transição do atleta escolar
né? Como que ele vai se comportar depois? Porque ele vai conhecer o esporte através da escola. E depois que ele sai da escola, muitos não têm incentivo, né? Não tem como continuar fazendo o esporte. Né? O mundo do futebol é um mundo paralelo, né? Diferente um pouco, porque o clube já está lá, então a criança acaba não dando continuidade, mas ele sai daquele clube maior, vai para o menor, né? Mas mesmo nessas condições são complicadas. Em relação ao futebol feminino, só encerrando aqui essa parte, eu acredito que nós estamos ainda engatinhando, né? Eu acredito que teríamos que já ter políticas melhores, um olhar diferente para as meninas. Na nossa escola, por exemplo, a gente coloca as meninas com os meninos, tem só equipe de meninas, tem as equipes mistas, e eu vejo uma dificuldade, assim, até mesmo, eu lá na nossa escola, no nosso núcleo aqui em Curitiba, a gente oferece as aulas gratuitas para as meninas, mas mesmo assim a gente tem uma procura baixa, porque o incentivo de casa já não sai, o incentivo, não, por que você vai lá? Não vamos fazer isso, vai estudar, entende? Então ainda o preconceito existe, e o preconceito ainda está dentro do âmbito familiar, do âmbito da criança ali. Então, assim, o futebol feminino precisa de muita atenção. É muito importante essa discussão, e aí eu queria devolver ali a fala para a Marina, mas aí já vou abrir para uma segunda pergunta. Porque, professora Marina, ali a gente fala muito dessa questão das escolas de base que os clubes se formam hoje com relação aos meninos. Você tem conhecimento de, lógico que tem, mas assim, voltada para o público feminino, também existe esse mesmo movimento ou é muito lento? Pegando a mesma pergunta, e aí quando a professora fala lá que resolveu se profissionalizar e buscar atrás das competências, porque o mundo do futebol, ele tem ali, por exemplo, como colocou o Anderson e colocou a Fernanda, essa formação se dá ali a partir dos 13, 14 anos. Então, você começa a formar esse profissional dos 15 anos, digamos que joga aí seus 20 anos, então, quando ele chega lá nos 40, e aí ele já tem que começar a desenvolver, no caso, uma outra habilidade aí, sendo um profissional de educação física. Talvez eu misture um pouco a situação aqui. Mas aí eu quero saber dos três, como é que você vê a relação dos estudos com o esporte? Marina, como é que é essa relação das escolas de base para o público feminino? Aí, se a Fernanda quiser complementar, fica à vontade. Hoje, Sidney, e os profissionais que estão aqui, todas as colocações foram maravilhosas, até porque é um debate que enriquece muito o conhecimento dos profissionais que pretendem trabalhar nessa área. Existe muito mais do que existia 25 anos atrás. Por exemplo, eu atuei por 2 anos jogando com os meninos, né? E se você falar para mim assim, se eu ganhei demais, porque os aspectos físicos, cognitivos, táticos, eles são muito significativos para a menina que vai no meio do ano, tá? Não é o ideal, não é o cenário ideal, tá? Porque o ideal é sempre que elas treinem com os seus gêneros e assim sucessivamente. Mas há 25 anos atrás isso não existia. Hoje muito mais, tá? Nós estamos falando de CBF, mas nós estamos falando aí de uma política de cultura que vem modificando, porque hoje nós temos mais mulheres à frente dessa organização e dessa gestão do que nós tínhamos algum tempo atrás. E tudo isso vem beneficiar a evolução do futebol feminino. Se nós temos hoje a Aline, se nós temos hoje uma treinadora a sueca, se nós temos hoje meninas como treinadoras de gestoras na CBF, é porque essa conquista foi se dando porque nós tivemos espaço. Não é porque não temos competência, tá? É porque nós não tínhamos espaço. Porque hoje nós temos espaço e nós temos pessoas atuantes e ex-atletas, de fato, que conhecem a realidade. Uma política muito interessante da CBF, né, principalmente para o desenvolvimento do futebol feminino. E aí eu trago um pouquinho mais, quando o professor fala da CBF, academia da CBF, ou Academy, né, da CBF, nós temos hoje já políticas para que as meninas ex-atletas façam esses cursos que custam
e custam bastante, de forma gratuita, para que a gente consiga ganhar estudos e ganhar teoria junto com a prática para aquela atleta que foi ex-atleta que atua. Em relação às escolinhas, tem muito mais hoje do que tinha antigamente. Hoje, já pegando esse gancho da CBF, nós temos competições aí sub-14, sub-15, sub-17 no feminino. E tudo isso vem alavancar as categorias de base feminina também. Então, talvez não é muito de conhecimento para todos que ocorre isso em todos os momentos. Mas isso ocorre, sim, de forma gradativa, lenta, mas também a partir de uma cultura que nós temos, né? Porque, como diz o professor, nós temos um espaço gratuito na minha escolinha e as meninas não estão. Mas é porque ainda está interiorizado dentro do brasileiro, né? E dentro da cultura feminina de que mulher não pode jogar futebol, ou que não podia jogar futebol, né? Uma questão de evolução histórica. Nós estamos falando mulher, sociedade, mulher esportiva. Uma coisa não anda sem a outra. Então, se eu não tenho tanta evolução na sociedade, no esporte ela vem junto. E, teoricamente, isso é repercutido, reproduzido pelas famílias. E aí você pergunta, mas Marina, e a sua história? Minha história foi pautada por uma lógica de que eu tinha uma família que sempre me apoiou. Porque também chega em algum momento que o atleta tem que escolher, ou ele vai para o profissional, ou ele vai trabalhar, porque pagar boleto é para todos. Né? Então, esse sentido assim, de não ter esse vínculo familiar ou dessa necessidade da família também, ela interpõe muito na relação esporte, sociedade, mulher, homem, enfim. Então, todas essas evoluções que vêm com a evolução do futebol feminino, faz com que nós tenhamos categorias de base que representam o Brasil, que por consequência disso tenhamos categorias de base nos clubes e categoria de base nas escolinhas também femininas. Então é um processo que evolui um junto com o outro, é inseparável. Legal, né? Marina, eu acho que você, né, adquiriu uma experiência, porque você, todos acho que aqui são mais novos do que eu, mas uma experiência que mostra que mesmo, né, não tendo o espaço como mulher, mas que a tua família deu, porque realmente você era uma criança, sim, mas você aprendeu aí também com os meninos. Então, você leva essa experiência. O Anderson falou também que tem escolinhas mistas. Acredito que no começo aí da formação é importante também que os próprios meninos vão crescendo com a ideia de que a menina pode fazer parte como ele faz. Então, isso perfeito, eu acho bem legal também. E nisso nós vamos perguntar aí para a Fernanda, né, que o Sidney já tinha até comentado sobre essa questão aí do gênero feminino. Fernanda, como é que nós vamos fazer com que isso, digamos, entre aspas, seja menos preconceituoso? Difícil. Dá para falar bastante tempo, assim. Mas, vou partir um pouco disso da tua fala, Tere, e do que o Anderson deu o exemplo que eles têm os horários e muitas vezes as meninas não vão. Né? E aí eu vou lembrar uma coisa, né? O esporte, ele é um espaço generificado. Ou seja, ele pode produzir gênero, né, relações de gênero, né, papéis sociais para homens e mulheres e tudo mais, não só binários, mas outros gêneros também. E isso quer dizer que, no caso do futebol, isso é muito forte, existe uma hegemonia masculina dentro do futebol. Essa ideia de que, a famosa frase de que o futebol é esporte para macho. E aí, o que você faz? Você vai marginalizar mulheres dessa prática. Então, claro, o Anderson deu um exemplo muito bom, né? Muitas vezes a própria família não quer que a menina jogue bola, né? A Marina é um ponto fora da curva, ainda bem, a seleção agradece, mas a lógica, né? A lógica hegemônica é de que o futebol não é para as mulheres, não é para as meninas. E aí, isso reforça dentro do próprio futebol essa lógica masculina. Então, os homens veem o futebol como um espaço de sociabilidade, né? E não só no profissional, isso no dia a dia, né? É o momento que ele vai fazer o churrasco com os amigos, né? É o momento que ele vai descansar. E aí isso vai se retroalimentar, porque ele fica cada vez mais masculino e ele fica marginalizando cada vez mais mulheres e outros gêneros, né? Então, você romper com esse ciclo vicioso é muito difícil. E aí eu recupero
o que a Marina falou, a gente precisa pensar em termos processuais, em termos estruturais. Não vão ser mudanças pontuais que vão dar conta de finalizar esse preconceito, porque é preciso romper com essa lógica hegemônica que o que o futebol é masculino, né? E isso passa por diferentes frentes. Agora, puxando um pouco a brasa para a sardinha, né? Você ter esse conhecimento teórico, você entender essas relações de gênero, como historicamente, você entender que é uma constituição histórica. Se ela é histórica, ela obviamente não é natural e ela pode ser modificada. Né? Então, você primeiro ter essa compreensão de que essa lógica hegemônica masculina que marginaliza mulheres dentro do futebol, ela é construída histórica e socialmente, permite você vislumbrar uma mudança. Esse é o primeiro ponto. Né? E aí depois você vai fazer uma análise, fazer uma história, né, um percurso histórico de compreender como isso se construiu para você conseguir desconstruir e fazer um esporte mais inclusivo, mais democrático, né, que seja aberto a todos os gêneros, a todas as idades, enfim, né, o que for, né, a todas as classes também. E aí depois você passa por uma mudança estrutural. Então, as categorias de base são um ponto fundamental. Né? E aí, para você formar atletas, mas também não atletas de alto rendimento, mas não só, né? Para que você dê acesso, para que todos tenham possibilidade de praticar um esporte, de praticar futebol, porque isso é bem-estar, isso é saúde, né? E isso tem que ser desde pequeno, porque existem pesquisas que dizem que meninas são menos incentivadas a praticar esporte, né? E aí o futebol mais ainda, né? Isso vai afetar autoconfiança, autoestima, porque é isso que, né, o Anderson falou isso, o esporte não é, quando ele pega as escolinhas, ele não está formando só um atleta, está formando um cidadão, ele está desenvolvendo competências físicas, com certeza, mas cognitivas, emocionais, né? Então, você, desde pequeno, possibilitar acesso é muito importante, né? Outra coisa que a Marina falou e que eu acho que é fundamental para a gente romper com esse ciclo preconceituoso, mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança dentro do esporte, né? A gente precisa de mais Alines, a gente precisa de mais Thaís Picard, a gente precisa de mais Emily, né? Seja nos cargos de gestão, seja de técnico, seja de preparadores físicos, né? Eu brinco, eu sou completamente amadora, mas eu faço um treino, né, de futebol que eu gosto bastante, mas só tem homens dando treino. Eu tenho certeza que se tivesse uma mulher lá, eu me sentiria mais confortável, mais mulheres viriam. Porque eu sou teimosa, eu vou estar lá de qualquer jeito. Mas eu já ouvi relatos de amigas que, olha, eu não quero porque, né, é um homem. Então, esses cargos de gestão, esses cargos de liderança, de profissão, ter mais mulheres ocupando é importante. E aí entra a questão da formação. Né? Então, como a Marina falou, as bolsas para ex-atletas da CBF Academy já passou da hora de isso ter acontecido. Tinha que ter acontecido muito mais. Né? Os clubes precisam de mulheres na gestão, né, dos seus times femininos. Não só dos times femininos, dos times masculinos também. Né? Porque às vezes a gente acaba segregando muito, mas não, as mulheres têm que ocupar todos esses espaços. Porque isso rompe com essa hegemonia masculina que acaba marginalizando. Né? Você começa a pensar outras formas. Né? Então, por isso que eu acho que é um problema mais estrutural e a gente precisa atacar em diferentes frentes. Né? Mas acho que fico por aqui. Por enquanto, espero que tenha colaborado. Professores, me permita fazer Pois não, professora. Me permita fazer uma observação, né, que nós falamos dessas frentes, de romper essas frentes todas, mas por isso que nós estamos no programa falando sobre competências e empregabilidades, porque nós entendemos que essa formação do profissional de educação física, porque é aquele que diretamente trabalha com as crianças, que fazem todo esse processo de formação que o professor Anderson acabou de dizer, eles precisam também compreender essa história. Nós estamos falando de uma história masculina, uma história feminina, e nós estamos falando que a menina que chega hoje numa escolinha, professor Anderson, para treinar, ela vem com a limitação física muito maior do que o masculino. Por que nós estamos falando isso? Porque ela não vai para os parques brincar, essa menina, ela não vai para as quadras brincar desde o início, desde a sua infância ali de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Como que ela chega nessa escolinha, professor Anderson? Ela chega limitada fisicamente, com pouca técnica no futebol, e tudo isso tem que ser adquirido de forma bastante... tem que buscar nessa história, nessa técnica dessa menina, aquilo que ela não tem enquanto
jogadora de futebol, tem que estar tudo super aperfeiçoado. Então, o profissional de educação física, quando ele vê uma menina que chega com essa limitação, se ele não tiver preparado psicologicamente, né, tem ali na sua formação dizendo, olha, essa menina, ela teve uma história diferente do menino, o que ele vai acabar fazendo com ela? Ele vai acabar banindo ela, né, ou vai excluir ela, porque ela não tem técnica, porque ela não tem habilidade, né, ele precisa compreender que sim, ela tem uma história diferente do menino, e aí dessa possibilidade, entender que ela precisa ser trabalhada de uma forma diferenciada, porque ela precisa ganhar tudo aquilo que ela perdeu na infância. Olha que importante isso, né? E se eu não tiver um professor preparado para isso, professores, esse professor vai excluir o que acontece muito na escola, porque daí a menina joga vôlei, o menino joga futebol, porque ela tem mais habilidades com a mão, porque ela se desenvolve dessa forma. Então, esse olhar de formação, ele é muito importante. Anderson, você poderia contribuir com a fala da professora Marina? Deixa eu só fazer com a Marina ali, com o que ela falou, eu concordo plenamente em relação a essa formação, né? Hoje, a especialização, você ter esse conhecimento, principalmente fisiológico, né? As meninas têm, como você mesmo falou, né? Historicamente já vem de caminhos diferentes. Hoje, lá na nossa escola, vou dar um exemplo, né? Porque é onde eu estou lá mais, eu tenho duas professoras que são excelentes, né? Foram meninas que também tentaram ser atletas profissionais e esbarraram de alguma forma em algum momento da sua formação e não conseguiram. E você falou um negócio que eu achei excelente, que elas foram excluídas no momento em que elas estavam nessas escolas de formação. Então, elas passaram esse relato, nós conversando, enfim, justamente isso que você falou, que o professor não dava atenção porque ele queria que tinha campeonato, que daí tinha um torneio, que dentro da aula ela estava atrapalhando porque ela não conseguia desenvolver. Então, eu acho super importante, né? E cobro muito dos meus professores em relação a isso, porque lá a escola é para formação, né? E é inclusão. O esporte de rendimento é exclusivo, a escola é inclusão, então a gente inclui. E as duas meninas que trabalham comigo são maravilhosas, e é bem isso que vocês falaram, foi o meu ponto de flexão. O que seria importante para essas meninas participarem da escola, né? Ter uma professora também do mesmo gênero que vai lá, tem a linguagem, tem o carinho, porque assim, a gente que trabalha com a escola, é muito comum que o aluno venha e abraça o professor e coisa e tal, porque a gente vai adquirindo. Então, fica difícil, né, uma relação nesse abraço, assim, né, com as meninas. Então, eu sempre tomo esses cuidados com os professores. Então, as meninas, quando estão lá dando aula para as meninas, é um espetáculo. Você vê a dinâmica da aula. Você vê que já fica diferente. É lógico que essas duas professoras, elas buscaram também informações, elas estão lá fazendo as especializações, e eu acho que assim, se cada micro-organismo lá das escolas, né, no mundo conseguir dar oportunidade, elas vão, logicamente, se ramificar. Daqui a pouco estão nas categorias de base, estão no profissional, né, como vocês mesmos citaram, né. Eu acho um absurdo, realmente, você ter uma equipe feminina e ter um técnico masculino, né. Eu acredito que tem espaço, que tem profissionais competentes, mas ainda existe o preconceito, né? Não vou colocar lá, não vamos contratar, porque ainda não tem qualidade, que não tem. Então, infelizmente, nós sofremos isso, né? É um país ainda que vem disso. Só para terminar, então, na categoria de formação, por exemplo, o que acontece, tem muita rotatividade de profissionais, né? Porque muda-se a direção, muda-se a diretoria, muda-se a presidência, e aí muda-se todo mundo, troca, porque a metodologia vai ser diferente, então acaba você quebrando um pouco do ciclo, né? Então você às vezes quer colocar, eu lembro no tempo que nós trabalhávamos no Atlético junto com a Vânia, nós tentamos colocar um programa de futebol feminino, e não conseguimos, né? Porque as coisas mudam, você lança o programa, mas logicamente o interesse é o dos gestores, né? Então fica aí mais uma declaração, uma dica, né? Então,
passo a bola aí agora para o Cid, né? E vai dar sequência. Pois é, né, professor? Aqui no intervalo, eu e a Tereza estamos aqui conversando, assim, o quanto é gratificante. Eu acho que a gente tem que dar um outro nome para esse programa, nesse formato. O primeiro tempo, porque nós não vamos conseguir finalizar o tanto quanta coisa a gente queria falar aqui no dia de hoje, né, professora? Porque nesse primeiro tempo, nós queremos já deixar o convite aí para os nossos convidados para a gente fazer o segundo tempo. Caso não dê tempo, a gente faz a prorrogação, porque a gente tem muito assunto para discutir. Infelizmente, a gente está chegando aqui, né, professora, no fim do nosso programa, porque 1 hora passa super rápido. Nossos convidados ilustres aqui estão abrilhantando com muita informação, mas a gente não consegue colocar tudo que nós queríamos, né, professor? Então, eu vou aqui abrir o espaço já para que cada um de vocês aí faça suas colocações finais e já deixa o convite para o segundo tempo. Queria aqui começar com a minha convidada sempre aqui comigo, professora Tereza, para fazer as suas colocações finais, e aí a gente devolve a bola lá para os nossos convidados. Professora Tereza. Concordo com o Sidney, vamos para o segundo tempo aí, com esses nossos jogadores, com esse bate-bola. Porque não vai dar tempo mesmo, mas olha o tanto já de competências adquiridas com a fala, né, dos nossos colegas. Né, que nós precisamos realmente desconstruir, né, muitos dos conceitos e preconceitos. Né? A professora Marina já está fazendo essa desconstrução há muito tempo, desde pequena, a Fernanda estudando, né, para que isso aconteça, e o Anderson na prática, já desconstruindo, porque ele né, já vê a necessidade de uma professora e abre a oportunidade para as meninas gratuitamente de virem jogar futebol. Então, nós já estamos aí com os desconstrutores aí dos preconceitos, e isso é importante, mas isso só vem através de competências, que com certeza esses 3 aí têm muitas para disseminar. Então, muito obrigada mais uma vez por aceitarem o convite, e foi muito agradável essa nossa fala e passou muito rápido. Anderson, gostaria que vamos fazer o efeito contrário agora. Vamos lá. Assim que vocês marcarem esse encontro, o segundo tempo, eu já amarro a chuteira, a gente já vai no aquecimento e vamos voltar a conversar, porque quando você fala de futebol, a vertente é muito grande, né? Então você acaba entrando em mundos diferentes, né? Em futebols diferentes, como as meninas mesmo falaram. Eu acho excelente a abordagem do futebol no âmbito feminino, né? Tem que ser explorado, tem que ser difundido, né? Divulgado e incentivado, né? Agradeço o convite, né? Um bate-papo excelente de todos, né? Aprendi muita coisa, né? Eu sou muito da prática, apesar de dar aula também de treinamento numa instituição, numa universidade, mas eu sou muito da prática, então às vezes tem muita coisa que nos escapa. Fica o convite, quando vocês tiverem algumas meninas que queiram treinar, por favor, entrem em contato, vão lá, eu estou disposto, né, à disposição de vocês. A gente, juntando as peças, a gente consegue fazer um mundo melhor, e a gente vai dar oportunidade para todo mundo, tá certo? Quer falar o nome da sua escolinha, professor? A minha escola é no Clube Urca, né, aqui no Centro Cívico, aqui em Curitiba, no AU, né, na verdade. Então, fica aqui na Albano Reis 170, no Clube Urca. Tá? Quem quiser, fica o convite para conhecerem também, e quem quiser participar, fiquem à vontade. Professora Marina? Pessoal, amo falar sobre isso, amo falar sobre futebol, amo ter esse espaço aqui na nossa instituição. Ele é muito importante, ele desmistifica aquilo que foi consolidado por muito tempo. A abertura desse espaço é muito importante para a formação dos nossos alunos, adquirirem competências para que compreendam que existe um mundo que é o produto, futebol produto, né, e um mundo de formação. Nós temos que ter 2 vertentes importantes para compreender que temos um público que vai ser selecionado, mas existe 99% que está ali naquela base, que ela é muito importante para que a gente consiga desenvolver. Professora Fernanda,
amo fazer programa com você, porque você é de uma competência maravilhosa, adoro ouvir falar sobre tudo. Professor Anderson, que prazer tê-lo aqui conosco. Você é maravilhoso, trouxe muitas vertentes boas para o futebol e eu só agradeço a oportunidade de estar aqui e já fico à disposição para tirar aquele escanteio, aquela bola de escanteio, porque a vida inteira eu fui zagueira, né? Mas para o segundo tempo, que é muito importante, vai ser a última bola do escanteio para o segundo tempo. Então, estou à disposição. Muito bom, hein? Fernanda, estudiosa do futebol, por favor, seu minutinho aí para as suas colocações finais. Obrigada, Sidney. Apesar de ser amadora e não estar, né, nem perto do nível, minha chuteira está amarrada também, estou prontíssima para o segundo tempo. Né, eu também sou zagueira amadora, vou fazer dupla com a Marina. Na verdade, a Marina vai resolver, eu vou estar só de enfeite, mas estarei lá em campo. Né, quero agradecer de novo o convite, agradecer o Sidney, Maria Tereza, muito obrigada. E foi um prazer, foi uma honra dividir a mesa com a Marina e com o Anderson. Né, eu sempre falo, a Marina, eu sempre aprendo alguma coisa, eu sempre fico honrada de dividir a mesa, e foi um prazer conhecer o Anderson, muito legal, as histórias que ele contou, a parte prática, né, a vivência dele, da escolinha também, foi uma honra, e é isso, gente, fico à disposição, é muito bom falar de futebol, muito bom a gente pensar as relações que o futebol estabelece, né, para muito além das 4 linhas, né, todas, ele não, eu vou repetir isso de novo, né, ele não paira no abstrato, né, ele vai estabelecer relações inúmeras dentro da sociedade. É importante a gente pensar nisso, porque isso reverbera, né, na vivência, nas competências e nas habilidades de todos os profissionais que vivenciam o futebol. Então é muito importante. E é isso, desejo tudo de bom e agradeço novamente por estar aqui. Muito bom. Tereza, já posso aqui, já estava falando com o pessoal aqui da produção, aquela coisa toda, já está garantido o segundo tempo, professora. Então, maravilha. assim, já vamos agendar aí nos próximos dias, fica aí o convite para você desenvolver lá com as suas equipes, vamos fazer o segundo tempo e vamos para todas as áreas e instâncias que os nossos convidados se acharem importante para a gente debater o tema. Queria agradecer vocês, nossos telespectadores, nossos convidados, todo o grupo que está por trás de tudo isso, nossos câmeras, estúdio, enfim, toda a comunidade que trabalha de alguma forma para desenvolver algum tema relevante ao tema competência e empregabilidade. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana. A todos, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Nos vemos em breve.